Vamos ver os detalhes da implementação do projeto de estoque em loja. A classe produto já estava toda declarada no arquivo loja.h. Para a classe livro, o fundamental é que a gente faça ela herdar da classe produto de forma pública. Então, com isso, todos os dados membros e todas as funções membro que existiam na classe produto estão disponíveis na classe livro. Então, por exemplo, um produto tem um nome e um preço. Então, o livro também terá nome e preço. O que a gente precisa acrescentar são as novas funcionalidades ou as coisas que não são herdadas. A principal coisa que não é herdada é o construtor. Então, nós criamos um construtor para a classe livro que recebe 3 parâmetros, mas também pode ser chamado com 0, 1 ou 2 parâmetros, já que todos os parâmetros têm valor por omissão, que constrói o livro chamando o construtor da classe produto, que já está implementado, e chamando o construtor para dar um valor inicial ao dado membro que faz parte apenas da classe livro, que é a string autor. Então, o livro, além do nome e preço, que ele possui por herança, também possuirá a string autor, que compõe a classe livro. O construtor da classe livro chama os construtores das duas classes que fazem parte da classe livro. A classe produto, por herança, a gente chama o construtor da classe, e a classe string, por composição, então a gente chama o construtor da classe string, que inicializa um string a partir de outro. As funções de consulta, nós já temos getNome e getPreço na classe produto. Na classe livro, que terá também essas duas funções de consulta, a gente acrescenta uma terceira, getAutor, que retorna o autor. O construtor e essa função de consulta, como são muito simples, eu fiz inline. Em seguida, nós temos as funções de entrada e saída. Na classe produto, nós declaramos as funções digitar, imprimir, ler e salvar, que estarão disponíveis na classe livro. Mas eu declarei também outras funções com o mesmo nome. Cada objeto da classe livro poderá chamar duas funções digitar, ou a função digitar própria da classe livro, ou a função digitar herdada da classe produto. Já tínhamos feito os operadores maior, maior e menor, menor para ler e imprimir um livro de um string. A classe CD e a classe DVD seguem o mesmo modelo da classe livro. E a classe loja já estava toda declarada. Vamos ver agora a implementação dessas classes. A classe produto já estava toda implementada. Como é que eu digito um livro? O livro tem 3 informações, sendo que 2 delas são herdadas de produto. Então, digitar um livro, eu começo digitando o produto que existe dentro do livro. Isso aqui é uma compreensão bastante importante, essa é uma das coisas principais que eu quero que vocês entendam, mostrar esse conceito de herança, que um objeto da classe livro tem 2 métodos de digitar, o método digitar próprio da classe livro e o outro método digitar que ele herda, o método digitar que existe na classe produto. Ambos são acessíveis para objetos da classe livro. Se eu quero chamar o digitar de produto, eu preciso dar o nome completo, porque senão ele vai entender que é esse digitar aqui. Então, digitar um livro, começo fazendo todas as ações necessárias para digitar um produto e aí complemento perguntando a informação própria do livro, que é o autor. Eu faço isso com um do while, dentro do qual eu faço um getLine, repito enquanto o autor for vazio. Para ler um livro, a gente precisa recordar qual é o formato da linha do arquivo que contém um livro. É L, depois vem todo o conteúdo do produto que existe dentro do livro, ponto e vírgula, aspa, a string com o nome do autor, fecha aspa. Nós vamos fazer a leitura seguindo exatamente esta ordem. Primeiro eu vou ler o caractere L. Crio uma variável do tipo char e leio essa variável da string usando o operator maior maior. Se a leitura deu errado ou se esse char não for igual ao L maiúsculo, gera uma exceção caractere inválido. Em seguida eu vou ler e testar o caractere Leio novamente usando o operator maior maior, o char, se deu erro ou se o caractere não for igual a exceção do tipo iOS base failure. Depois eu vou ler o produto. Para isso eu chamo a função ler da classe produto. Aqui eu não poderia colocar simplesmente ler, porque senão essa função se chama ler também. Se eu não indicar qual das duas ler eu estou querendo chamar, ele chamaria a ler da classe livre, então essa função ficaria auto-chamando e entraria num loop sem fim.
Então eu chamo aqui a função ler da classe produto, que também está disponível para objetos do tipo ler por herança. Esta função, se houver algum erro, pode gerar sua própria exceção. Em seguida, eu vou ler o ponto e vírgula que vem após o conteúdo do produto. Leio o caractere, se não for um ponto e vírgula, gero exceção com a mensagem indicando o que é que eu não consegui fazer. Depois vem a primeira aspa, que abre a string com o nome do autor. Se o caractere lido com o operator maior não for uma aspa, digo que não foi possível ler o caractere aspa. Aí, para ler o nome do autor, como isso é um string que pode conter espaços, eu vou ler com getLine até encontrar uma aspa, que é a segunda aspa que delimita o nome do autor. Se houver erro na leitura dessa string ou se o autor for vazio, gera uma exceção indicando que o autor é inválido. Acabei de ler a linha toda, eu tiro eventuais separadores, espaços, linhas em branco que venham depois dessa linha, para deixar a string posicionada no início da leitura da próxima linha. Para isso, eu faço um maior direcionado para a variável global WS, o que vai ler e consumir todos os separadores até encontrar o próximo caractere que não seja um separador, que fica disponível para a próxima leitura. Como é que eu salvo um livro? Salvar um livro, eu salvo primeiro L2 espaço, depois chamo o método salvar da classe produto, que vai salvar tudo que precisa aqui, depois salvo um ponto e vírgula, uma aspa, o nome do autor e outra aspa. A mesma coisa para digitar um CD, ler um CD, e salvar um CD, digitar um DVD, ler um DVD e salvar um DVD. O restante da implementação da loja já estava feito.